Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Patrícia Alves e esse é o nosso canal Viver do Jornalismo. Nós estamos aqui hoje para uma aula muito especial. Eu quero mostrar para você como é que você vai transformar o seu sonho de jornalismo em um negócio realmente de sucesso. Não é uma aula só para ser assistida. Eu quero que você coloque em prática depois tudo aquilo que eu estou propondo. Qual é o objetivo dessa aula? Que você saia do jogo do mercado, que é o jogo da fofolete, onde a gente fica preso dentro de uma caixinha sem nenhum gerenciamento sobre aquilo que está acontecendo. O mercado joga as regras e a gente tem só que aceitar. O que eu quero que você faça? Que você saia dessa caixinha, que você realmente comece a ser dono do seu próprio jogo. É isso que nós vamos tratar aqui. Então assiste essa aula e depois me conta, depois que você colocar em prática, como é que isso se deu aí na sua vida. Vai lá. Tem um momento da vida da gente que a gente percebe que a gente não sabe se exatamente é isso que nós vamos fazer, se é exatamente isso que eu quero, como é que a gente vai continuar. Eu vou pedir para a Sabrina, tem um vídeo que nós baixamos aí, sabe? Eu não sei se já tá pronto. Eu não sei se vocês acompanharam a Nike essa semana, ela anunciou a mudança da logomarca dela, né? Então, o que isso tem a ver com a gente, né? Tem a ver que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós criamos, todo o nosso trabalho, há muito tempo as pessoas têm dito para a gente assim: só vai lá e faz. Aqui mesmo, dentro desse canal, eu já disse isso para vocês algumas vezes. E eu achei linda essa campanha da Nike, porque ela acompanha algo que nós temos falado aqui nesse canal. E o que, que é? Não é só vai lá e faz. Claro que você tem que ter força de vontade, você tem que se movimentar, mas quando você entende por que você faz, aí é que realmente nós ficamos imparáveis, né? Como o mercado costuma falar. Porque aí eu passo a ter um norte, aí eu passo a ter um porquê. Eu tenho até um print de uma aluna aí, eu queria que a Sá encontrasse. Uma aluna disse para mim essa semana que a assessoria de imprensa, é uma aluna aqui da nossa rede AIF, ela disse que a assessoria de imprensa tem ajudado no tratamento da mãe que teve um AVC. E essas histórias me emocionam. Essas histórias é que me fazem continuar, tá toda terça-feira aqui com vocês, fazer masterclass, mostrar esse mercado. Porque não é mais só sobre vai lá e faz, é sobre eu ter um motivo para ir lá e fazer. E que não é só um motivo de ego, né? Então eu queria que a Sá colocasse o vídeo aí pra gente, para acompanhar. Why do it? Why would you make it harder on yourself? Why chance it? Why put it on the line? With so much at stake, with so much room to fail, why risk it? Why would you dare? Seriously, why? You could give everything you have and still lose. But my question is, what if you don't? Olha que maravilhoso, esse vídeo me arrepia. Sabe por quê, gente? Porque não é só vai lá e faça, mas entenda o porquê você faz. Quando você escolheu o jornalismo, já não era uma profissão fácil, já não era uma profissão que dava muito dinheiro. Então, quando você escolheu o jornalismo, você tinha um motivo. O problema é que ao longo da nossa jornada, a gente vai esquecendo quais são os motivos. Então, o que é que nós vamos fazer aqui essa noite? Eu vou mostrar para você como é que você vai fazer isso fazer sentido na sua vida. Porque é possível fazer dinheiro dentro do jornalismo, dentro de uma área chamada assessoria de imprensa. E eu vou mostrar para você como é que você vai fazer isso. Só que antes disso, eu preciso que você se lembre por que você escolheu o jornalismo.
E ali o vídeo é maravilhoso, porque mostra vários atletas famosos, né? E eu faço assessoria de imprensa, gente, de 12 atletas que estão em ciclo olímpico. E eu vejo o quanto eles buscam, né, esse sonho olímpico. E isso tem algumas regras. Ele não pode comer doce, ele tem que estar sempre no peso, ele tem que treinar 8 horas por dia, ele viaja, ele não vai a festas, ele não bebe, ele não vai, às vezes, a evento de família. São os preços que a gente paga pelas escolhas que a gente faz, mas por que você faz? Então, antes da gente entrar no conteúdo, eu quero que você pegue uma folha de papel e eu quero que você escreva qual é o seu porquê. Então, a gente tem o caso lá da nossa aluna que falou: o meu porquê é porque esse tratamento esse valor está me ajudando no tratamento da minha mãe, né? Nós temos outros casos. Nós temos caso de um aluno que ajudou, né, que colocou os filhos na escola particular a partir do trabalho da assessoria de imprensa. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que isso funciona, né? E essa história do AVC aconteceu exatamente hoje. Então, essas coisas me motivam, essas histórias me motivam. Então, eu quero que você encontre um porquê. Como as pessoas encontraram esse porquê dentro da nossa rede AIF. Queria que a Sá mostrasse para a gente agora, para nós entrarmos, então, no nosso conteúdo, esse vídeo desses alunos que já encontraram o seu porquê. E são pessoas exatamente iguais a você, que está assistindo o nosso conteúdo agora. Né? Não são pessoas que, nossa, nasceram em berço de ouro. Eu não nasci em berço de ouro. Né? Eu sempre fui pobre de uma regecia, eu nasci numa cidade pequenininha aqui do interior. Então, assim, são histórias reais, de pessoas reais, que conseguiram transformar o jornalismo num negócio de sucesso. Então, vai lá. Isso, fiquei quase 6 anos lá na Rádio em Goiânia, e depois resolvi sair porque eu já estava, assim, considerando que não era mais aquilo que eu queria, né? Assim, queria buscar coisas novas. Comecei a trabalhar em um museu, mas comecei a ficar muito desmotivado pela baixa remuneração e pelo excesso de trabalho. Né? Eu percebia que outros colegas estavam avançando profissionalmente e eu ficava ali estagnado. Depois de 10 anos trabalhando numa redação de jornal, tive a oportunidade de trabalhar em um outro jornal na versão só de portal. E por consequências aí que eu ainda não entendi, que me deixou, de certa forma, bem desapontado e querendo até desistir da área. Terminei a faculdade com 47 anos, hoje tenho 51 anos, e eu achava que seria impossível entrar numa redação. Eu estava num momento onde eu estava terminando uma formação em jornalismo e aos 67 anos eu estava encontrando muitas portas fechadas para mim. Eu iniciei a carreira no jornalismo trabalhando em TV. Uma oportunidade de trabalhar numa assessoria de imprensa e eu já estava de saco cheio, sabe, dessa rotina, você tem que entrar num horário e sair no horário, então às vezes não tinha tanta demanda. E aí naquele momento que eu tive meu primeiro cliente, eu pensei, não, eu preciso me profissionalizar, eu preciso que isso se torne uma empresa e não só um trabalho esporádico, né? Eu queria levar a sério. Pois eu fui o primeiro AIF a bater a marca de faturamento de R$10 mil mensais. Mas eu já cheguei a faturar até 25 em um único mês. E é claro, gente, que depois disso a minha vida só melhorou. Então eu viajo mais, eu tenho mais tempo para minha família, eu trabalho de dentro da minha casa, eu não preciso pegar trem nem metrô lotado, como eu fazia antigamente. Eu queria viver do jornalismo de uma forma diferente. Eu viajo, eu visito sempre meus pais, isso me dá muitas possibilidades e não me prende. Isso é o que eu mais gosto no AIF. Eu não fico presa a uma redação, não fico presa a um escritório. Consegui fazer meu primeiro contrato efetivo aí com a editoria de empreendedorismo feminino. E dali para cá é só coisas novas aparecendo. Eu aprendi todo o bastidor de assessoria de imprensa, principalmente essa questão da prospecção, porque assim, acho que não só para mim, como para todos os jornalistas, a gente não sabe como é que é essa coisa da prospecção, né? Então todo aquele passo a passo, a questão da nota, então realmente eu aprendi. Ou seja, eu já deixei a agência com o cliente. E de lá para cá, eu não paro de crescer. Porque eu percebi que eu continuei produzindo jornalismo, como eu produzia antes como repórter, mas que dessa vez eu poderia ter minha própria empresa. Vejo uma grande evolução no meu trabalho, porque agora eu tenho processos,
desde prospectar novos clientes até entender a persona desse cliente, como posicioná-lo na mídia e como valorar a minha entrega, né? Como mostrar para esse cliente o quanto de retorno positivo eu dou para ele. Quando eu comecei, né, eu cobrava ali, teve cliente que eu cobrei R$ 1.300 quando eu comecei. Para cá, assim, mudou tudo. A forma de eu fazer reuniões, a forma de eu estudar o perfil de um cliente, a forma até de eu escolher os clientes que eu quero atender. Porque antes não. Antes eu ficava ali, vem esse cliente, então eu vou atender sem nem me atentar às especificidades daquele cliente. A rede AIF veio justamente para me ajudar nesse sentido de abrir os olhos e pensar, não, eu posso fazer jornalismo ainda, eu ainda, né, tenho muito a contribuir com a sociedade para fazer com que o jornalismo de fato aconteça como deve acontecer. Que delícia. Aliás, a gente tem um encontro da rede agora em novembro. Não vejo a hora. Então, vamos lá. Vamos para o nosso conteúdo. A primeira coisa que nós vamos fazer é pensar numa estrutura de jornalismo, ou no que a gente chama de uma estrutura tradicional de jornalismo. Quando vocês pensam em jornalismo, a gente pensa primeiro em quê? Em redação, certo? Quando eu falo em redação, eu tenho várias funções dentro dessas redações, né? Então, eu tenho redação de TV, eu tenho redação de rádio, eu tenho redação de portais, eu tenho redação de revistas, de jornais impressos. Então, quando eu falo num modelo tradicional de trabalho de jornalismo, estrutura, eu estou falando de nós trabalharmos, atuarmos dentro de uma redação, de um veículo dito tradicional, tá? Agora, em qualquer um desses lugares, nós estamos falando do trabalho de um jornalista. Este jornalista, ele é contratado para uma determinada carga horária. Então, a gente está falando de 5 horas ou de 6 horas, na teoria. Na prática, a gente sabe que os jornalistas têm trabalhado hoje em torno de 8 horas, com plantões e tudo aquilo. Então, por que eu estou falando para vocês dessa estrutura? Eu quero que vocês fiquem comigo aqui, onde a gente, né, no que a gente está olhando primeiro, porque isso vai fazer sentido para vocês, ok? Eu vou pedir para a Sá colocar para a gente aí na tela qual é, e eu sempre vou buscar atualizado, então essas tabelas são de hoje, tá? Qual é o piso salarial hoje, ou a média salarial dos jornalistas em alguns estados. Eu não trouxe em todos, mas dá para a gente ter uma ideia. Esse daqui é o do Espírito Santo, salário normativo 2025-2026, ou seja, atualizadíssimo, ok? Os pisos da categoria. Então, a rádio, lá no Espírito Santo, a gente está falando da capital, né? Na rádio da capital, R$ 2.372. Gente, nós estamos falando de jornalistas que têm uma carga horária, horário para entrar, horário para sair, a uma média salarial aí de R$ 2.372,20, data base de maio 2025-2026. TV paga um pouquinho mais, olha lá, vai para R$ 2.791. TV de outros locais, 2.300. Jornais e revistas da capital, 2.800. Jornais e revistas de outras cidades, 2.154. Então, nós estamos falando que dentro dessas estruturas tradicionais, a gente está falando do Espírito Santo. Será que é só no Espírito Santo que é assim? Ou será que os outros estados pagam mais ou pagam menos? Então, vamos dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha, por exemplo, em Goiás. Goiás, você lembra que lá no Espírito Santo é dividido por categoria? Aqui em Goiás é um piso único, uma categoria única, uma média de R$ 3.300 em qualquer um desses veículos, tá? Então, paga um pouquinho mais do que o Espírito Santo. E os outros estados, Patrícia, como é que tá? Depois eu queria que você contasse para mim, né? Vamos lá, depois de Goiás.
Depois, isso, a Sá vai colocar para a gente aí a tela do próximo estado. Eu queria que você colocasse para mim aqui, inclusive, quanto que está a média salarial do jornalista aí na cidade onde você está. Dá uma olhada no Rio de Janeiro, que a gente vai falar, não, mas aí a gente está falando de estado, né? No Rio de Janeiro deve pagar muito. Dá uma olhadinha. Rádio e TV. Jornada de 5 horas no estado do Rio de Janeiro, normativo 24,26, atualizadíssimo. Gente, R$ 1.830,51 para uma jornada de 5 horas. Uma jornada de 7 horas, R$ 2.500. Horário para entrar, horário para sair. Quer ver mais um estado? Vamos lá, vamos olhar mais um. Vamos dar uma olhada em Minas Gerais, como é que tá. Em Minas Gerais, gente, R$ 3.171,25. E aí? Né? Vou colocar aqui também categoria única, tá? Não, jornalistas, gente. Mas é praticamente a mesma coisa, né? R$ 3.100, vamos arredondar. E São Paulo? São Paulo, a gente fala, não, é o lugar que tem a melhor remuneração para os jornalistas. De fato, é. Aí, São Paulo também é separado por categoria, né? Então, jornais e revistas, 4.439. No interior, 3.500. Na capital, rádio e TV, 3.500. Rádio e TV em municípios, né? Nas cidades menores de cerca de 80 mil habitantes, 2.300. Rádio e TV em municípios com menos, né, de 80 mil habitantes. E com mais é 2.300, com menos 2.250. Então, vamos lá, gente. A gente não precisa ficar olhando para todos os... Então, comentário, fala. A Melina falou que o piso salarial para jornalistas na Bahia de 2025 é de 4.750. Na Bahia, então, 4.750. Esses prints, gente, são tirados hoje, se você vai colocar, tá vendo ali, ó, 2025, 2026, no site da FENAGE, tá bom? Então, esses valores aqui, a gente está tirando do site da Federação Nacional. E aí eles têm, né, eles participam, os sindicatos participam daquelas reuniões, enfim, com todo mundo. Então, esses jornalistas, eles trabalham nesses veículos de comunicação por esses valores aqui. Aí eu pergunto para vocês, será que se eu tivesse numa assessoria de imprensa, eu estaria ganhando mais? A gente já vai dar uma olhadinha nisso, tá? Vamos olhar primeiro como é que é o desenho do trabalho dessas pessoas aqui. Então, vamos lá. Eu tenho o jornalista, e aqui independe, tá? Independe de onde ele está trabalhando. Eu tenho um jornalista. Esse jornalista, ele está pensando o quê? Ele está pensando em matérias, certo? Ele está pensando em pautas. Essas pautas precisam passar pelo chefe de redação, certo? Sim ou não? O jornalista escreve o que ele quer? Não, ele não escreve o que ele quer, tá? Ele não escreve, tem que passar pelo chefe de redação também, ok? A gente já vou mostrar um exemplo para vocês. Depois, esse chefe de redação, ele aprova, ele vai buscar algumas fontes para escrever a matéria e aí publicar. Então, resumidamente, o dia a dia do jornalista lá na redação, TV, jornal, rádio, portal, é basicamente isso aqui. Não tem muito tempo de ir a campo fazer esses trabalhos, você concorda? Porque tem muita coisa para fazer no dia a dia. Então, a gente tem cada vez menos jornalistas indo a campo para fazer esses trabalhos. Então, quando você pensa, ai, meu Deus, eu gostaria de estar no mercado, fazendo jornalismo, trabalhando no veículo de comunicação, você está dizendo para mim que o que você quer fazer é escrever pautas, submeter essas pautas ao chefe de redação, ter as suas pautas aprovadas, escrever, buscar essas fontes, entrevistar essas fontes, escrever a sua matéria e ver o seu material publicado, ou na TV, ou na rádio. Então, quando você diz para mim que, como jornalista, quando você escolheu essa função, não é o jornalismo pelo jornalismo, você quer fazer isso aqui acontecer, porque a gente acredita que, através das nossas matérias, a gente pode fazer muitas coisas boas.
Eu vou colocar um exemplo aqui na tela para vocês. Vamos imaginar, gente, que a pauta seja essa. Dentro desse processo que eu mostrei para vocês, imagina que a pauta seja essa daqui. Então, ó, então é uma pauta sobre um mutirão que está tendo lá no Rio Grande do Norte. Então, tem um mutirão. Esse veículo de comunicação, ele escreveu sobre isso. Ok? Então, eu tenho um portal, esse portal tem um jornalista, esse jornalista pegou essa pauta, passou para o chefe de redação, essa pauta foi aprovada, temos fontes aí entrevistadas, tem o pessoal que está fazendo a reciclagem, tem o pessoal que cuida do ecossistema, tem a galera os operadores, tem onde vai acontecer, tem todas essas fontes nessa matéria, e essa matéria foi publicada. E eu trouxe para vocês aqui embaixo um recorte de qual é o piso salarial lá no Rio Grande do Norte, também print da FENAGE. Então, lá no Rio Grande do Norte, também é um piso único, e a média salarial, o piso salarial é de 1.600, eu estou certo. R$ 1.634. Então, a gente imagina o seguinte, que esse jornalista passou por todo esse processo, ele cumpre uma carga horária de pelo menos 5 horas diária, com horário para entrar, horário para sair. Ele faz essa matéria, ele está feliz de fazer essa matéria, ele está vendo a matéria dele publicada. Agora, e se eu disser para vocês que essa matéria não foi feita por um jornalista na redação? E se eu disser que essa matéria foi feita pela Sabrina? Sabrina é jornalista da Rede IF, é assessora de imprensa. A Sabrina atende um cliente pelo valor de R$ 2.500, da casa dela, trabalhando algumas horas por dia para esse cliente. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que a Sabrina, assessora de imprensa, jornalista, da casa dela, no interior do estado de São Paulo, publicou, pensou numa pauta, mandou para o chefe de redação, falou com esses jornalistas, ela entrevistou essas fontes, ela escreveu esse texto e ela teve o material dela publicada lá naquele veículo de comunicação. É por isso que eu falo para vocês que... Rio Grande do Sul, uma matéria. Fora do Rio Grande do Sul. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Fora todos os outros lugares que ela publicou a mesma matéria. Sabrina está aqui. Vem cá, Sabrina. Vou trazer a Sabrina para vocês aqui. Meu amor, porque aqui tem a IF, meu amor. E aí, gente, a Sabrina da casa dela, ganhando mais do que o jornalista da redação, fez a mesma coisa que ele está fazendo. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Começar mostrando para vocês. Isso é muito importante. Que a estrutura de um trabalho de um assessor de imprensa bem feito, uma estrutura bem feita, eu vou pedir para compartilhar essa tela aqui para a gente também, ela passa por todos esses processos. Então, o assessor de imprensa faz pauta, como a Sabrina fez essa pauta do mutirão. Ele passa pelo crivo da redação, porque... Gente, não é publicado do nada. A Sabrina, ela não tem condições de ir lá e publicar isso no site. Tem que mandar para a redação, tem que falar com esse jornalista, tem que passar pelo editor. Aí ela faz produção, ela fez produção para a TV. A Sabrina colocou esse material na CNN. Hoje fez uma matéria para o Jornal do Comércio, entrevistando todo mundo. Aí você vai fazer produção para rádio, você vai construir seu mailing, você vai ter esse diálogo com os jornalistas. Eu coloquei aqui Media Training e Gestão de Crise, porque são duas atividades que você, como assessor de imprensa, também podem fazer. Não são coisas que a redação faria. E aí eu trago para você mais uma informação. O assessor de imprensa faz mais do que nós faríamos numa redação. E o que eu trago para vocês aqui essa noite, que é muito importante? A estrutura do trabalho de um jornalista na redação é muito parecido ou igual, nesse aspecto, à estrutura do trabalho do assessor de imprensa quando ele está produzindo material para o cliente. Aí você pode pensar assim, Patrícia, mas a redação, ele é um cliente, né? Ele é o jornalista que tem o cliente. A redação não teria que, se eles quisessem falar sobre esse mutirão, souberam do mutirão, não ia ter que procurar essas pessoas? O que o assessor de imprensa fez? Mandou tudo pronto para eles.
E aí é muito mais fácil deles trabalharem. Eles podem pensar em outra coisa, que já receberam as entrevistas prontas, já receberam todo o material pronto. Então, essa é a graça. Aí eu pergunto para vocês: putz, Patrícia, entendi. Mas e se eu trabalhar como PJ ou como CLT numa assessoria de imprensa, então? Funciona? Gente, dá na mesma. Houve um tempo lá, sei lá, há 5 anos, há 10 anos, que o jornalista tinha que ser registrado como jornalista nas assessorias de imprensa. Hoje não é mais necessário. Então, a assessoria de imprensa ela não precisa mais contratar esses jornalistas com um cargo de jornalista. Inclusive, alguns entraram na justiça e perderam. Eu recebi de uma colega esse print aqui, ó. Eu queria que a Sabrina colocasse na tela. Gente, não tem nome das pessoas, até para preservá-las, né? Mas é para vocês entenderem que são casos reais. Então, ela diz assim para mim: fui selecionada para uma entrevista de emprego ontem e convidada a integrar, enfim, uma equipe de assessoria de... Ela ia atender 7 clientes por um salário de R$ 3.500 por 8 horas de trabalho presencial. Gente, sem benefícios. Fiz questão de cortar essa parte. Então, a proposta da agência era atender 7 clientes presencial, sem benefício, R$ 3.500. Se eu pegar de novo o case da Sabrina, R$ 2.500, atendendo da casa dela, um único cliente. O que isso significa? Que o grande jogo, o grande lance, não é só você aprender a fazer assessoria de imprensa e trabalhar numa agência. É você criar a sua assessoria de imprensa. É você montar a sua assessoria de imprensa. Esse é o jogo grande. Porque se nós pegarmos, por exemplo, 2 clientes ruins de R$ 2.500 trabalhando da sua casa, você já tem R$ 5.000 por mês. Você já está acima da média dos jornalistas de São Paulo, inclusive, que a gente viu ali, que é R$ 4.700. A média salarial, o teto salarial hoje de um jornalista está em torno de R$ 7.000, R$ 8.000, R$ 9.000. Aí você vai dizer: Patrícia, mas aí a gente tem lá a Maju que ganha quanto, tá? Você chegou a ver lá? 200 mil, né? Mas, gente, é a Maju, né? Nós não temos... nem todos Majus, né? Todos somos Majus? Não todos, não somos Majus. Então, o que é interessante eu entender? Que se eu quero jogar o jogo grande da assessoria de imprensa, eu preciso aprender não só a fazer assessoria de imprensa, mas eu preciso entender de gestão. E é aí que vocês coçam a cabecinha e é aí que muitos de vocês desistem. Por quê? Porque vocês ficam repetindo umas bobagens que o mercado disse para vocês. E aí eu adoro, eu e minha Popolete. Cadê Nádia? Nádia fica aqui escondidinha. Cadê? Eu gosto de Nádia. Nossa, cadê Nádia? Eu não trouxe Nádia. Cadê Nádia? Nádia, meu amor. Não trouxe Nádia. Enfim, Nádia é minha Popolete fora da caixinha. Ela estava aqui. Não tem problema. Por que eu chamo vocês de fofolete? Porque quando eu fico presa a esse pensamento estrutural de que jornalista não sabe gerenciar, eu sou Nádia, vem, meu amor, Nádia é minha fofa fora da caixinha. Quando eu fico nessa de que jornalista não sabe gerenciar, jornalista não sabe fazer gestão, jornalista não sabe falar com o cliente, jornalista não sabe precificar, o que eu estou fazendo? Eu estou me mantendo dentro de uma caixinha, dentro de uma prisão que o mercado te colocou. Por que quando você vai trabalhar num escritório de assessoria de imprensa, por exemplo, você não tem conhecimento de todo o sistema, para que você não aprenda e você não entenda que 7 clientes, se ele estiver cobrando um preço barato, né, de, sei lá, de R$ 3.000, né, ou de, sei lá, R$ 3.000 não pode ser, né, gente? Uma agência não estaria cobrando isso.
Se eu estivesse cobrando, sei lá, de 3, 5, né? 7, 10, eu não sei o tamanho desses clientes aí. Mas se a gente pensar num preço de capital ali, R$ 10.000, a gente está falando de uma agência faturando 70 e pagando para o assessor 3,5. Se eu tiver falando de uma assessoria de imprensa que cobra pouco e tem clientes ruins, que seja de R$ 2.000, a gente está falando de uma assessoria de imprensa que fatura 14 e paga 3,5 para o assessor. Ainda é muito pouco, né? Você consegue atender sozinho, gente, pelo menos 5 clientes. Se você atender 5 clientes ruins de 2.000, você já tem um faturamento de 10, que é uma coisa que uma agência não vai pagar para você. Então, para isso, a gente precisa fazer o quê? Sair da caixinha. Eu preciso tirar vocês daí de dentro. Como é que eu faço para tirar vocês daí de dentro e vocês virarem Nádia? Adoro Nádia. Nádia é meu nome, o nome da minha bonequinha da sorte, né? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, entendendo essa estrutura que eu passei para vocês. Entendendo que o jogo da assessoria de imprensa é muito parecido com o jogo que existe dentro da redação. Mas não vale a pena você ser um funcionário de uma assessoria de imprensa. Ah, Patrícia, mas eu já trabalho na assessoria de imprensa. Tá tudo bem, vai pensando numa transição de carreira, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês, até só para a gente reforçar, queria que a Sá colocasse na tela de novo essa planilha de São Paulo, que até coloquei um destaque nela. Quando a gente fala de São Paulo, a gente está falando de 2.250 a R$ 4.439 de piso salarial. Se eu tiver 2 clientes ruins de 2.000, eu já estou ganhando mais do que os jornalistas em São Paulo que trabalham presencialmente, tendo que cumprir uma carga horária de pelo menos 5 horas de trabalho, tá bom? Então, isso é muito importante que a gente entenda. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Eu preciso começar a mostrar para vocês como é que funciona esse jogo de gestão. A assessoria de imprensa, para que ela funcione, eu preciso entender, eu preciso trazer um conhecimento para mim do que a gente chama de ciclo evolutivo da assessoria de imprensa. O que é o ciclo evolutivo da assessoria de imprensa? São os 4 E's. O que são esses 4 E's, né? Vamos lá, segura aí, tá, Sá? 4 E's. Quais são eles? O primeiro E é do empreender. O segundo E é do empacotar. O terceiro E é do entregar. E o quarto E é do escalar. Gente, quando eu olho para a minha assessoria de imprensa desse jeito, e foi assim que eu montei o nosso método IF, o nosso curso de extensão universitária, eu montei exatamente desse jeito. Por quê? Porque não adianta você ser um ótimo empreendedor e não sabe fazer assessoria de imprensa, não sabe nem empacotar e nem entregar. Não adianta você ser ótimo em entrega. Nossa, eu tenho um mailing ótimo. Nossa, eu conheço todos os jornalistas. Nossa, meu texto é incrível. Sei fazer release, sei desmembrar pauta, sei fazer etnografia, sei fazer mapa de mercado, sei fazer tudo isso, mas eu não sei empreender. Eu não sei como buscar cliente, eu não sei como precificar, eu não sei como fazer meu enxoval da minha assessoria de imprensa, eu não sei por onde começar. Então, para que a sua assessoria de imprensa, enquanto negócio de sucesso lucrativo, você precisa dominar esses 3 primeiros E's para depois, então, começar a escalar. O teu negócio não escala se você não tiver um bom processo de empreender, um bom processo de empacotar, que é encantar o seu cliente, fazer uma boa reunião. Aliás, gente, eu estou dando... Tem um Reels lá no nosso canal, Viver de Jornalismo, no Instagram, que eu coloquei hoje pela manhã, sabe? Que eu estou falando sobre fechamento de contrato. E eu estou dando um e-book de presente para vocês. É só escrever lá, fechamento, nos comentários, e você vai receber esse e-book. Procura esse Reels, escreve lá, fechamento. Eu não sei se você sabe ou se você sabia, mas existem pelo menos 6 técnicas básicas de fechamento de contrato.
Isso está aqui, ó, no processo de empreender. Porque antes de você começar a trabalhar como assessor de imprensa, o que você precisa? Você precisa de cliente. E é aí que vocês param, porque vocês acham que arrumar cliente é uma coisa difícil. Arrumar cliente é método. Eu preciso de organização, eu preciso de estratégia, eu preciso de metodologia. Por exemplo, uma metodologia de fechamento de contrato. Muitos de vocês vão para uma reunião e quer fazer fechamento direto. Então vamos lá, vamos comprar o nosso método AIF? Vamos entrar para a rede AIF? Talvez você não esteja pronto ainda para fazer um curso de extensão universitária, porque você sequer entende a grandeza da assessoria de imprensa. Então, o que eu tenho que fazer antes de convidar você para entrar na rede? Eu tenho que mostrar para você esse mercado como ele é grande. Você percebe o que eu estou fazendo para você, o que eu quero que você faça para o seu cliente na hora de vender assessoria de imprensa? Eu quero que você faça uma reunião com ele e mostre para ele a importância do trabalho que você faz, o quanto aquilo que você faz é importante para a vida dele, quantas vidas, de quantas pessoas vocês vão tocar através do trabalho de vocês, na área da saúde, na área de educação, na área de comportamento, na área de esportes, na área de tecnologia, na área de startup, na área de meio ambiente, seja lá a editoria que você escolher. Você pode tocar vidas, você pode transformar pessoas através do seu trabalho de assessor. Só que para isso você precisa entender como é que essa parada funciona. E você vai para uma reunião com o cliente. Gente, se você perguntar para alguém, para as pessoas mais próximas, para jornalista, explique assessoria de imprensa, tem uma grande maioria que não vai conseguir explicar. E aí a gente fica dentro da caixinha. Por quê? Jogando o jogo do mercado. Por quê? Com medo de sair. Por quê? Porque eu não sei fazer. Então, a gente precisa aprender a gerenciar. Depois, eu preciso aprender a deixar tudo mais bonito, né, para o cliente, porque não basta ser bom, tem que parecer bom. Você já foi num restaurante, a comida parecia nojenta e você não teve coragem de provar? Já aconteceu comigo. A comida poderia estar maravilhosa de sabor, mas você não tem coragem de provar, porque não passa confiança. Então, eu te pergunto, você está passando confiança para o teu cliente? Você que tem assessoria de imprensa e que não está faturando nem 5 mil por mês trabalhando sozinho? Tem alguma coisa errada acontecendo. E não é errada, né? Tem algumas coisas que a gente precisa ajustar. Então, você sabe fechar? Tem, por exemplo, um fechamento por resumo, onde eu conto para o meu cliente, né? Olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer assessoria de imprensa, eu vou fazer um relatório para você, a gente vai fazer um briefing, eu vou fazer essa entrega. Ou por concessão, olha, você vai fechar comigo, eu vou dar media training para toda a tua equipe. Ou então você vai fazer o seguinte, a gente vai fechar por 3 meses, num valor 20% mais barato do que eu estou te provando, do que eu estou te pedindo, mas depois de 3 meses a gente vai sentar e vai conversar. Isso é um fechamento por concessão, você faz uma concessão para que ele feche. Nós temos o fechamento Ben Franklin. O que é o Ben Franklin? É quando você faz prós e contras. Quais são os pontos positivos de você fechar e o que é que a gente poderia considerar? E isso é bacana, porque às vezes o seu cliente ele é um planejador, ele é um analítico. Você sabe o que isso significa? Isso é perfil comportamental. Você ou é comunicador, ou você é planejador, ou você é analítico, ou você é um influenciador. Né? Para cada um desses perfis, é uma forma diferente de tratar. E aqui dentro do processo de empreender, você precisa aprender tudo isso. Tá anotando aí, gente, tudo que vocês precisam saber? Para que a gente possa realmente ter um negócio de sucesso, isso é muito importante. Quando eu comecei, gente, assessoria de imprensa, eu não tinha nenhuma dessas instruções, nada. Eu fui para o mercado em 1997 para 98, jogada no mercado, porque eu tinha um filho de 1 ano e o mercado não me absorvia. Quem que quer contratar com tanta mão de obra sobrando, com tanto jornalista saindo da faculdade, morando com o pai, morando com a mãe, né? Por que alguém ia contratar uma jornalista casada e com um filho de 1 ano de idade? Não tinha emprego para mim. Só que quando eu fui para o mercado de assessoria de imprensa, porque eu entendi que ali eu ia fazer dinheiro, eu ia poder trabalhar por conta própria, ali eu comecei a jogar esse jogo e comecei a construir tudo isso. Lá na faculdade eu aprendi a fazer release, eu não sei o que vocês aprenderam, mas eu aprendi a fazer release, ponto final. Meu professor era incrível, mas ele me ensinou a fazer release. Ninguém me ensinou a fazer gestão, ninguém me ensinou a construir minha assessoria, nem nada disso, saca? Então,
Em meados de 2020, setembro de 2020, eu comecei a ensinar isso para vocês. Hoje nós somos mais de 300 alunos. O Sá, tem aí o mapa da nossa rede? Então, são mais de 300 alunos. Eu construí a maior rede de assessoria de imprensa independente do país, porque quando as pessoas vêm para cá, elas aprendem a trabalhar dentro dos 4Es, elas ingressam dentro da rede AIF e a gente começa a trabalhar juntos. E esse é o mapa da nossa rede AIF hoje. Nós temos uma inteligência de mercado absurda. Nós estamos todos dentro de um grupo onde está todo mundo trabalhando da mesma forma, com os 4Es. Sacou? Todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo e de que forma está fazendo. E isso muda o jogo para a gente. Fica claro isso para vocês? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu mandei para vocês hoje à tarde, eu queria ver se a Sá consegue resgatar aí eu não sei se a gente consegue resgatar o link, Sá. Se você pegar ali no WhatsApp, que está aberto, eu mandei para eles lá no grupo também. Aqui embaixo, ó. Deixa eu só sair aqui da tela um pouquinho, ó. Aqui. Procura o nosso grupo aí. Eu vou pedir para a Sá colocar para vocês aí no chat o link para vocês baixarem essa planilha que a gente vai começar a usar agora, tá bom? O que eu vou trazer? Eu vou trazer um início de trabalho de como vocês podem começar a pensar a assessoria de imprensa na vida de vocês, tá bom? Não existe, isso é importante que a gente deixe claro, não existe essa questão de, eu moro numa cidade pequena, não faz nenhuma diferença, a Sabrina está aqui, na cidade de Rio Claro, produzindo material para o Rio Grande do Sul, para o Rio Grande do Norte, mandando material para o Brasil todo. Eu estou aqui cuidando da Stock Car, mandando material, né? Primeiro aqui, depois a gente vai lá para Campo Grande, eu estou trabalhando com o pessoal de Campo Grande também. A Rejane está em Campinas, com cliente em Curitiba. Então, toda essa galera da rede já entendeu que você não precisa atender clientes na sua cidade. Então, não tem problema. Minha cidade é pequena, você pode atender na sua cidade ou você pode ir para a região, micro-região, estado. Tá bom? Outra coisa que é uma bobagem. Patrícia, mas eu já tenho 40 anos. Será que eu estou muito velha para empreender? Vocês viram a Rejane, que começou com 47. Vocês viram a Lala, que começou com 67. A Lala hoje, inclusive, está integrando um grupo de empreendedoras femininas, porque ela entrou dentro dessa editoria, e ela ensina, ela inspira mulheres, inclusive 60 a mais, a reconstruírem a sua vida. Isso começou aqui, dentro da escola, junto com a rede. Então, a gente não é só uma bobagem, a gente está construindo vidas. Eu estou colecionando histórias de sucesso. Agora, todo mundo que entra para a escola consegue? E eu vou dizer para vocês que não. E eu sei, cada um que não foi, eu sei dizer o porquê não foi. Quando você está muito enfiado dentro dessa caixinha, que você tem dificuldade, né? Você começa, e aí isso é um problema sério, você começa a buscar formas de se sabotar, não funciona. E não é que o método não funciona, não é que o mercado não funciona, não é que a assessoria de imprensa não funciona. Eu estou mostrando para vocês que funciona e funciona para muita gente. Né? Eu mostrei o mapa da rede aí para vocês agora. Vocês podem procurar ele no Maps, inclusive, ele está lá dentro. Eu tenho um assessor de imprensa que está faturando 40 mil mês, que é o Michel Tavares. Nem jornalista ele é publicitário que trabalhava com assessoria de imprensa e que virou um jornalista de mercado. Enquanto jornalistas diplomados estão parados. Por quê? Porque ainda estão dentro da caixinha, tá bom? Você achou, Sam? Show. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu queria que vocês abrissem esse arquivo que eu coloquei aí para vocês. Eu vou pedir para a Sá espelhar esse arquivo para mim aí na tela. Não tem problema, tá, Sá? A hora que a gente conseguir, a gente coloca aí. Então, o que nós vamos fazer agora? Começar a montar e a pensar. Então, nós vamos fazer um processo
ou uma parte do processo, porque eu não consigo fazer com vocês aqui, né, um curso inteiro de extensão universitária. Mas eu quero que vocês saiam daqui já pegos pelo bichinho do empreender. Gente, o empreendedorismo é a única forma de você ser dono do seu negócio. Patrícia, se eu montar um portal, um site, eu também estou empreendendo, é verdade. Só que você tem que vender anúncio. Vai vender anúncio por quanto? R$200, R$300? Vai demorar para você fazer um volume. Vai trazer muita dor de cabeça, tem que bater em muita gente para vender anúncios pequenos. Vale para podcast, mesmo vale se você montar o seu próprio jornal. Agora, quando eu falo de assessoria de imprensa, a primeira coisa que eu preciso ter é uma meta financeira. E aí você estipula sua meta financeira. Vamos supor, e essa meta ela tem que ser, e quando eu digo meta, eu não estou falando de teto, eu estou falando de meta inicial. Essa meta inicial, ela é composta pelas suas despesas fixas, mais algumas despesas variáveis. Então, vamos supor que você tem aí despesas mensais no valor de, sei lá, R$7.000. Você tem lá aluguel, telefone, água, internet, prestação do carro, gasto com família, enfim. Você tem R$7.000. Então, a sua primeira... E você é CLT, e você cobre isso, né? Seu CLT, o seu trabalho hoje cobre as suas despesas fixas mais despesas variáveis. Então, a sua primeira meta, que eu chamo de meta do alívio, né? Ou meta do... Né, para que a gente consiga realmente começar a escalar, a sua primeira meta tem que ser essa, de R$7.000. Patrícia, mas e se eu tenho despesa de 3,5? Eu não estou colocando aqui lucratividade, estou colocando só meta, tá? Eu não quero só pagar as minhas contas, eu quero pagar as minhas contas e ter uma lucratividade aí já de cara de pelo menos 20%. Eu estou falando da gente ter aqui, precisar de um faturamento de 8.400. Bacana. Gente, vocês não fazem essa conta. É importante que vocês façam. Você não pode trabalhar só para pagar despesa. Você tem que pensar na sua lucratividade. Quanto você quer de lucratividade? Além das suas despesas. Então, eu tenho despesa de 7, eu quero ter um lucro de 20%. Vou para 8.400. Quando você é CLT, e se você é um CLT e você recebe R$7.000 e suas despesas são de R$7.000, então, o que a gente está falando? A gente está falando de você ter uma entrada de 7.000 e você tem uma saída de 7.000. Se você precisar de um dinheiro extra, ou você vai ter que fazer, sei lá, um bico, ou você vai ter que reduzir as suas despesas. Aí começa a corte dentro de casa. Tira as crianças da escola, corta a internet, corta a academia, corta a Netflix, corta o Spotify, vai tirando coisinhas para que isso aqui reduza, porque não tem como você mexer na entrada, você concorda? Se você é um CLT, tem como mexer na entrada, é aquilo que eles pagam e pronto. Inclusive, essa colega, ela perguntou assim, Patrícia, mas você acha que é justo me oferecerem R$3.500 por 7 clientes? Não é essa conta que a gente faz, gente. Ele está te oferecendo R$3.500 por 8 horas de trabalho. O que você vai fazer para eles nessas 8 horas de trabalho é o que eles definirem. Entende? Por mais que você ache isso injusto. Por isso que aqui o jogo é outro. Então, se a minha meta é de 8.400, eu posso compor. Então, eu quero ter um cliente de 2,5. Cliente de 2,5, gente, é cliente local, tá? No máximo aí, micro-região. Um segundo cliente de 2,5. Um terceiro cliente de 2,5. Um quarto cliente de 2,5. Aqui eu já tenho R$10.000. Se eu conseguir 4 clientes na minha região, eu estou falando de 4 clientes. Se eu pensar, por exemplo, na minha cidade, que tem 180.000 habitantes, eu não consigo 4 empresas que me paguem um salário base de R$2.500, que seja 2.000, eu chego a 8, né? O 2.500 é o justo hoje, né? R$2.500 é um preço justo para um contrato local e de micro-região. Então, olha aqui, eu estou falando de superar, né? Eu vou para cima, eu estou acima da minha meta. Se aquela pessoa, né, estava oferecendo R$3.500 para atender 7 clientes, a gente está falando de você
receber 10 mil reais para atender 4 clientes. E isso, gente, é na fase inicial, porque à medida que você começa a dar resultado, à medida que o seu trabalho começa a aparecer, esses contratos tendem a subir. Tem alguns assessores de imprensa já dentro da escola que não têm mais contratos de 2,5. Eu, por exemplo, tenho contratos de 10, tenho contrato de 17. Por quê? Contrato de 2,5, eu já tenho resultados, né? Que já não comportam. Contrato de 2,5 eu já não quero mais. Faço esses contratos para a rede. E não é porque, não, né, não quero mais. É porque vai me dar o mesmo trabalho e eu já tenho um know-how, já tenho expertise, já tenho resultado para atender clientes nacionais a preços maiores. Isso vai acontecer com você também, mas você precisa começar por algum lugar. Então, à medida que o seu trabalho melhora, que os seus resultados melhoram, os seus custos também melhoram. Aí você pode conseguir, por exemplo, substituir esse de 2,5 por um contrato de 10, substituir esse de 2,5 por um contrato de 15 e, de repente, você está faturando 20 ao invés de 10. Eu não falei para vocês que eu tenho um assessor de imprensa faturando 40? Como é que ele fez isso? Dessa forma aqui. Mas já está com a gente desde 2022, né, Sá? 22, quer dizer, tem 3 anos, aqueles 2 anos e 7 meses, 8 meses, 9 meses, 2 anos e 9 meses que ele está aqui com a gente dentro da rede. Mas ele começou com contratos pequenos. O Ângelo começou com um contrato de R$ 1.500. Em 3 meses, ele passou para 3. Vocês viram ele ali falando. Foi o primeiro a alcançar a meta de 10 mil reais. Eu acho que ele levou 7 ou 8 meses para fazer isso. Já a Sara levou 6 meses para fazer R$ 9.500. A gente tem assessora IF que conseguiram 7,5 numa semana. Então, mas também, tem casos que eu levou 1 ano para conseguir um contrato de 2,5? Tem. Depende do tempo que você vai se dedicar, depende se você está fazendo o passo a passo, depende se você entendeu o porquê você está fazendo isso. Sentar a tua bunda na cadeira e entender que a partir de agora você tem uma carreira, você é um assessor de imprensa de carreira, que isso é um negócio. Se você tratar a assessoria de imprensa como freela, vai ser freela. Agora, se você tratar a assessoria de imprensa como teu negócio, vai ser o seu negócio. Se eu resolver, e eu gosto desse exemplo, se eu resolver amanhã que eu vou abrir a porta aqui, o portão, eu vou colocar um negócio de salgado, eu vou vender salgados, eu vou ser uma vendedora de salgados, mas eu tenho que fazer isso do meu negócio. Se eu fizer o salgado e comer todos, se eu fizer o salgado e não abrir o portão, se eu fizer o salgado e não falar com as pessoas sobre isso, o meu negócio não prospera. E é esse empreender que vocês precisam fazer, tá bom? Tá, Sá? Achou aí o nosso... Então, coloca aí na tela para mim. Espelha ele para gente. Vamos lá. Então, eu quero que vocês façam, vocês podem fazer isso com calma depois, tá bom? Não tem problema nenhum, não precisa fazer agora, não. Vocês podem fazer com calma. Por quê? Porque é um passo a passo, os primeiros passos para quem quer empreender. Eu quero que você comece a pensar em como vai ser o seu negócio. Além da meta, né, que eu falei aqui para vocês, eu quero também que vocês comecem a pensar em qual editoria que você quer trabalhar. As pessoas têm dificuldade, às vezes, quando eu pergunto para ele, qual editoria que você quer trabalhar? Mas eu preciso escolher uma? Precisa. Porque senão, gente, vocês ficam... quem faz tudo não fala com ninguém. Quando eu pergunto para você, por exemplo, qual editoria que você atua? Isso acontece muito dentro da rede. Às vezes aparece um cliente que fala assim, eu quero alguém que trabalhe com moda. Eu não trabalho com moda. Eu não quero trabalhar com moda. Não eu trabalho com esporte e SG. São as 2 editorias que eu gosto de trabalhar. Então, quem trabalha com moda? Eu vou pensar lá na Rafa, lá no Rio de Janeiro. Quem trabalha na área da saúde? Eu vou pensar no Daniel, eu vou pensar na Rejane. Eu quero alguém eu vou pensar na Andréia, né, na Fortuna. Eu quero alguém na área de educação, eu vou pensar na Marinela. Eu vou pensar, quem mais educação? Agora de cabeça não me lembro. Eu quero alguém na área de gastronomia, vou lembrar da Letícia, que está lá em Santos, que trabalha com gastronomia. Então, gente, quando você se torna especialista em uma editoria, isso faz com que você cresça muito mais. Se alguém precisar de uma assessoria de imprensa de motor, você acha que vai contratar a mim, que tenho mais de
estou em motor desde 2005, 2006, quer dizer, eu tenho 20 anos de experiência em assessoria de motor. Ou vai contratar a Letícia, que é especialista em gastronomia, se ela tem essa opção no mercado. Então, ser um especialista faz com que você seja reconhecido e ganhe autoridade mais rápido. Entendido? Então, eu quero que você pense na sua meta financeira, eu quero que você pense na editoria que você quer trabalhar. Achou, Sá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é por que você quer empreender. Lembra que nós falamos isso logo no início da aula? Por que fazer? Né? Why do it? Why? Por que você está fazendo isso? Por que você vai empreender? Se você disser para mim assim, eu vou empreender porque eu quero ter mais tempo para minha família, eu quero empreender porque eu quero poder viajar, eu quero trabalhar da casa, eu quero fazer a gestão do meu próprio tempo, eu quero empreender porque eu não acho justo aquilo que eu estou recebendo hoje como salário. Qual o motivo? E eu preciso revisitar esse meu guia prático, esse meu planejamento de empreendimento, como empreendedor, porque em algum momento, e eu quero que você olhe para isso, o empreendedor, né? O CLT, ele é assim, ó, né? Você começa e termina da mesma maneira. Então, começa o mês aqui, termina o mês aqui, começa outro mês aqui, termina o mês aqui. Enquanto você não for demitido, ele continua igual. O empreendedorismo, gente, ele não é assim. O empreendedorismo, ele é um processo assim, ó. Ele é uma cianinha. Por quê? Você começa com 0 clientes, aí você arruma um cliente de 2,5, aí você arruma um outro cliente de 3.000, aí pode ser que você perca, né? Você arruma mais um cliente de 1.000, né? Aí você chega no final desse mês aqui, ó, com 3, 4, 5, 6,5. Só que pode ser que no final desse mês aqui, esse cliente de 1.000 vai embora. E aí você começa o mês com 5,5. Só que no meio do caminho, você encontra mais um de 2. Aí você vai para 7,5. Mas pode ser que você termine esse mês, esse de 2,5 vai embora. Então, o que eu quero dizer com isso? O jogo do empreendedorismo dentro da assessoria de imprensa, ele é uma cianinha. O importante é que ele esteja sempre para cima, ele está sempre numa escalada. Como é que ele está sempre numa escalada? Quanto mais resultado você dá, maiores são os seus contratos. Quanto maior o valor dos seus contratos, mais recursos você vai ter, maior vai ser o seu, né? Maior será o seu faturamento. Então, é o jogo de empreendedorismo. Só que tem gente que chegou aqui no primeiro mês, está com 2,5, pensa assim, que droga, estou com R$2.500. Ele não para pensar que se ele tivesse lá no mercado CLT, ele estaria ganhando pouco mais do que isso, trabalhando 6, 7, 8 horas por dia. Ele só está pensando no recurso, no dinheiro. Não é assim que a gente pensa no empreendedorismo. Eu preciso pensar sempre na minha meta, lembra? Então, por que é que você quer empreender? É a primeira coisa. Quais são os seus talentos no jornalismo? Por que eu preciso pensar? Bom, eu escrevo bem, me relaciono bem, tenho bons contatos no jornalismo, né, com redações. Coloca quais são os seus talentos. Porque depois você tem que colocar o que você precisa aprender. Eu não sei empreender, eu não sei precificar, não sei fazer reunião, não sei falar com o meu cliente. Então, quando você dá luz para o que você já faz de bom e pode aprimorar sempre, e o que você precisa aprender, fica mais fácil o processo de empreendedorismo. Você não pode fechar os olhos para as coisas que você não sabe fazer. Você precisa só aprender. Você não nasceu falando, você não nasceu andando. Então, aprender a fazer, amar aprender a fazer é importante. Depois você vai definir o seu serviço. Quais são as áreas a que você mais se conecta? Qual editoria com a qual você quer trabalhar? E aí vem a escolha da editoria. Eu amo esporte, eu amo saúde, eu amo comportamento, eu quero trabalhar com ONGs, eu quero trabalhar com meio ambiente, eu quero trabalhar com terceiro setor, eu quero trabalhar com ISG, eu quero trabalhar com política. Qual é a área que você quer trabalhar? Defina isso. E aí nós vamos fazer a assessoria, pensando aqui, né, na minha meta financeira, de novo. Eu vou ter clientes de assessoria de imprensa, que a gente chama de FII mensal. Eu vou ter clientes que a gente chama de clientes avulsos.
né, que são clientes pontuais. Alguém vai fazer um lançamento de um produto, contrata a sua assessoria de imprensa. Alguém vai fazer um evento, contrata a sua assessoria de imprensa. Alguém precisa de uma coletiva, contrata a sua assessoria de imprensa. Então, além dos FII mensais, você ainda pode fazer esses trabalhos extras, tá? E aí, o que nós vamos fazer? A gente vai dizer também o que você não vai fazer. Meu Deus, Patrícia, tem coisa que eu não vou fazer? Tem. Vou te dizer eu, Patrícia. Não faço redes sociais, não sou social, não sou assessora de influ, não vou atrás de patrocínios e eventos, não faço. Eu tenho isso muito claro para mim. Porque, às vezes, nós somos seduzidos pelo dinheiro. Patrícia, você pode fazer as minhas redes sociais? Aí você fala, não quero perder esse cliente. Ele vai me pagar R$ 2.500 para eu fazer a assessoria de imprensa dele, mais fazer as redes sociais, precisa de post. Não, gente, para ser um social, precisa aprender de social. Né? Ser um social, você tem que aprender de estratégia, dor, desejo, oportunidade, criar planilha, criar posts, fazer produção. Não, eu não faço. Agora, tem agências dentro da rede que são agências de marketing e que oferecem esse serviço. E tá tudo bem. Tem profissionais, tem gente que fechou, né, faz a assessoria de imprensa junto com o marido é social e ela é assessora de imprensa, tem de tudo. Agora, e a sua agência? Como é que ela vai fazer? E aí você vai ter que fazer uma lista de quem são os seus primeiros clientes. Porque, gente, não é dança das cadeiras. Você escolhe quais são os clientes que você quer atender. Por exemplo, eu vou trabalhar com editoria de esporte. Beleza. Aí você vai listar quais são os clubes de futebol da sua cidade, clube de basquete, escolinhas de futebol, clínicas de nutrição esportiva, academias, psicólogos voltados para o atendimento de esportes de alto rendimento. Você pode ter personal trainer. Cada uma dessas funções deve ter pelo menos meia dúzia de profissionais aí na sua cidade. Então, se eu estou falando que rapidamente eu pensei em 6 funções, se eu pegar 2 de cada, né, como possíveis clientes, eu já tenho 12 prospects, como a gente chama aqui dentro da escola, tá? Que são possíveis clientes. Você vai listar esses clientes, porque depois você vai acioná-los, você vai falar com eles. Percebe, gente, que aqui o nosso negócio começa a ganhar corpo. A sua assessoria de imprensa começa a existir. A gente pode até trazer alguns itens adicionais aqui. Vamos ver, precificação. Preciso que você entenda quais são os seus custos fixos. Internet, transporte, se você usa algum software, aluguel, aqui é tudo, tá? Tudo, aluguel, telefone, prestação do carro, prestação do teu, né, do computador que você comprou, tudo. Quais são suas despesas fixas? E aí você vai definir uma meta mínima de faturamento, que é essa daqui, ó. Porque a partir disso aqui, você vai escolher quais são os pacotes que você vai oferecer para o seu cliente. Eu quero oferecer... Eu vou atrás de, sei lá, 2 clientes que me paguem R$3.000, pelo menos, tá? E eu vou oferecer para ele assessoria de imprensa e eu já vou dar um media training, que é para, na hora do fechamento, fazer uma concessão. Aí você define. E quantos clientes você vai precisar para atingir essa meta? Então, se a minha meta é de 6... 2 clientes de 3, resolve. 3 clientes de 2, resolve. 6 clientes de 1,5, resolve. Todas essas composições, eu bato a minha média de 6. Posso ter 1 de 3 e 2 de 1,5. Pode ser também 2 clientes pequenininhos de 1,5. Você bate a sua meta de 6. Percebe como isso é muito possível? Que eu não estou falando de nenhum absurdo, que eu não estou falando de nenhuma, nossa, você vai ter que ir atrás de um cliente de 10.000 que te pague logo de cara. Não, estou falando de coisas absolutamente possíveis, tá? E aí você coloca tudo isso nesse seu primeiro plano para a gente começar a montar a sua assessoria de imprensa. E depois que você listar esses clientes, você vai atrás deles, você vai escrever um script e você vai dizer, olha, eu sou a Patrícia, sou assessora de imprensa, tenho uma assessoria de imprensa aqui, eu gostaria de falar com você sobre o meu serviço. Quando a galera faz parte da rede, é um pouco mais fácil. Por quê? Porque empresta a autoridade da rede.
Lembra aqueles escritórios todos? A gente fala assim, olha, eu faço parte de uma rede de assessoria de imprensa, estou implantando um escritório aqui, essa é a rede, essa é a galera, esses são os resultados, esse é o resultado que a gente deu o ano passado, e aí isso fica forte, porque a rede traz essa força para vocês. Por isso que sempre eu falo para vocês que fazer parte da rede AIF, entrar para o método AIF é muito vantajoso, tá? E eu vou mostrar para vocês agora como isso é legal e como isso é vantajoso, tá bom? Então, esse processo é do empreender, tá bom? Depois, a gente precisa começar a trabalhar. E aí tem vários aspectos desse processo de começar a trabalhar. Agora, qual é o nosso objetivo aqui essa noite? Mostrar para você, né, mostrar para você que está assistindo essa aula, o quanto é possível que o jornalismo, esse jornalismo que você fez, que você dedicou 4 anos, você já dedicou muito dinheiro, se você pegar lá o seu salário, o valor da mensalidade que você pagou na escola, vezes o número de anos, você pagou pelo menos 50, 60 mil de faculdade, no mínimo, por baixo. Tem faculdade, se você pega uma casa, 3 mil por mês. Então, a gente está falando de 34 mil por ano, 4 anos, são quase 300 mil reais. Então, você já fez essa escolha, você já fez um investimento. O que você precisa agora é entender que você precisa sair dessa caixinha, do processo de CLT, vir para fora no mercado e começar. Se joga, é o que eu gosto de falar. Agora, não é só vai lá e faça, né? O just do it, não é isso. É o why do it. Tem uma pergunta que apareceu aqui, Vai. às vezes, que dá para empreender ainda sendo CLT? Dá. Quem que tá perguntando? É a Melina. Melina, dá, tá? Como que você vai fazer? Ó, e aí, gente, eu até vou fazer diferente, tá, Mê? Eu vou chamar a Sabrina aqui, porque a Sabrina fez isso. A Sabrina, quando ela entrou, a Sabrina tem uma história super bonita, tá, Melina? Eu vou lá ver, você tá aqui, tá? A Sabrina tem uma história super bonita, ralou para fazer faculdade, ralou. Pensa numa mulher que ralou, fazia faxina para conseguir viver lá em Campinas. Quando chegou aqui em Rio Claro, perguntaram para ela o que Sá? Se tinha alguém que ia me indicar no jornalismo, né? Na redação. Quando eu fui levar meu currículo lá, e disseram isso para mim, que aqui só entra com indicação. Aí Sabrina tinha que pagar boleto, porque o boleto chega, né, gente, para todo mundo. Foi trabalhar em vários lugares, mas enfim, quando eu conheci a Sabrina, quando ela me conheceu, ela estava trabalhando numa loja de roupas. E a Sabrina fez o processo, né, da escola, do método AIF, enquanto estava trabalhando, né, Sá? Isso. E durante o horário do meu serviço, eu tirava o horário do almoço para poder fazer as atividades, falar com os clientes, né, falar com os jornalistas. E a galera perguntava se ela era louca. Imagina, louca, tá estudando no seu horário de almoço. Era desse jeito. O Dani também acho que fez isso, né? O Daniel também. Nós temos o caso do Raifran, que está trabalhando, né? E o Raifran ou o Luiz? O Luiz está trabalhando. O Luiz, ele trabalha numa rádio pela manhã e na parte da tarde ele atua, né? Ele está fazendo assessoria de imprensa. Agora, todos eles entraram para a rede, porque daí acelera, entendeu, Melina? Não que você precise fazer isso. Mas como ali a gente já tem um passo a passo, você não precisa ficar procurando coisas. Você tem o acompanhamento da rede, você vai direto ao ponto, que eu acho que é mais interessante. Mas você pode fazer sozinha, né? Depois você vem para cá, porque a gente tem o caso do Raifran, que falou, assisti a sua aula, fui fazer sozinho. Aconteceu um problema comigo lá, não sabia como resolvi. Tem o vídeo dele, né? Entrou para a rede. Mas é isso, a SAI é o exemplo vivo de que funciona, tá, gente? Faz transição de carreira, tira um horário do seu dia, seja pela manhã antes de sair, meia hora por dia dedicada, como se fosse um open closet, sabe assim? Abri a minha assessoria de imprensa. Que hora? Das 11 às 11h30. Ok. Fechei a minha assessoria. Abri às 11 e fechei às 11h30. Não tem problema, mas você vai sentar nesse horário dizendo, neste momento eu estou cuidando do meu negócio. Tá? É isso que você vai fazer. Então, sim, é possível. A gente tem vários exemplos na rede, inclusive a Sabrina. Respondido? Tem mais pergunta aí, Sá? Aproveita, gente. Se tem pergunta, aproveita,
porque a gente vai entrar numa outra parte agora. Então, o que é importante para mim? O que eu quero que tenha ficado claro para vocês? Que é possível empreender, você não precisa ter nascido sabendo gerir o teu negócio, você só precisa se dedicar a ele, e não é só vai lá e faz porque vai lá e faz, é você entender por que você está fazendo isso. Quem é a sua estrelinha guia? Quem é o motivo pelo qual? Pode ser você, inclusive. Pode ser troca de um carro, pode ser comprar um apartamento, pode ser viajar, pode ser, né, saúde da família, pode ser a escola dos seus filhos. O Michel entrou pela escola dos filhos dele. Teve gente que entrou. Nós tivemos um caso de uma menina que entrou, olha só que bonita essa história, gente. Ela tinha um outro trabalho, ela começou a fazer assessoria de imprensa, ela fez permuta numa casa de idosos, porque essas casas de que cuidam de idosos são muito caras, vocês sabem disso, custa 5 mil, 6 mil às vezes, né? E ela fez uma permuta, ela fazia assessoria de imprensa para essa casa, para a mãe, para poder a mãe poder ficar ali um período, né, no período da manhã, no período da tarde, e ela poder trabalhar, enfim. Eu tenho cada história dentro aqui da rede, gente, que algumas são de verdade de chorar, são muito emocionantes. É por isso que eu não desisto de vocês, tá bom? E agora nós vamos falar, eu vou explicar para vocês como é que funciona a nossa rede AIF, nosso método AIF, tá bom? Então, você que veio comigo até aqui, que já entendeu como você pode transformar a sua paixão no jornalismo num negócio de sucesso através da assessoria de imprensa e quer seguir esse caminho sozinho, não tem problema. Continua seguindo o nosso aulão aberto toda terça-feira. A gente está aqui trazendo uma informação diferente. Você que quer entender como é que você pode seguir comigo, por um valor muito baixo, muito pequeno. Fui tirando tudo e fazendo o máximo que a gente consegue para, de fato, você conseguir estar aqui com a gente. Então, fica que eu vou explicar rapidinho para vocês como é que funciona a rede e a escola. Eu vou ver com a Sá se tem alguma pergunta. Não, só o Michel que está aqui com a gente. Somos uma boutique de informações. Bora, meu filho. Ai, Michel, ó, lindo. Gente, sabe o que eu fico mais emocionada? Você acha que o Michel tem que estar aqui com a gente numa terça-feira à noite, participando no nossa... O Michel é o cara que mais fatura dentro da rede AIF hoje. O Michel passou o meu faturamento, para vocês terem uma ideia. O meu aluno passou o meu faturamento. E eu tenho muito orgulho disso. O Michel tem que vir aqui, inclusive, contar. A gente precisa marcar com o Michel, a IF20, tá? Ele já está na lista. Já está na lista. Então, vamos embora, gente. Como é que funciona a rede AIF? Eu vou pedir para a Sá abrir a nossa telinha lateral ali. Eu vou contar um pouquinho para vocês. E só vou mostrar rapidinho a escola aí dentro, né? A escola dentro da escola, para vocês entenderem. Então, vamos lá, gente. Eu formei uma rede. Eu sempre trabalhei muito sozinha, tá? Então, entre 97 e 2020, eu trabalhava sozinha. Quais são os problemas da gente trabalhar sozinha, embora eu já tivesse essa metodologia, embora eu já tivesse essa forma de trabalhar? O problema é que às vezes a gente trava. E esse release, como é que eu vou fazer? Será que tá bom? Será que não tá? Meu Deus, eu preciso de um jornalista lá no Rio Grande do Norte. Eu preciso de um jornalista lá no Rio Grande do Sul. Como é que tá o mercado lá? Gente, entende? Então, quando você está sozinha, é muito mais difícil a gente caminhar, porque eu vou usar uma expressão muito feia e eu vou pedir perdão para vocês, porque não é uma expressão que eu gosto de usar, mas é uma expressão que traduz muito o que o mercado chama de, desculpa, gente, é feio, mas chama de masturbação mental. Por que o mercado chama isso? Porque é você com você mesmo. Sabe? É o achismo. Você está na base você vira um achólogo, né? Uma achóloga. Eu acho que isso funciona. Quando eu entendi que o mercado estava carente de profissionais, bons profissionais trabalhando, que a maioria ainda estava no modelo release mailing, reza para Nossa Senhora das Vagas, pega release, joga no mailing, reza para Nossa Senhora das publicações. Então, aí eu entendi que eu tinha na mão uma metodologia muito legal e que eu poderia compartilhar isso com as pessoas. Aí eu criei o canal Viver de Jornalismo lá no YouTube primeiro. Depois, lá em fevereiro de 2021, de tanto que as pessoas falavam para mim, Patrícia, ensina, faz um livro, monta um livro, em fevereiro de 2021 é que eu reuni essa metodologia e comecei a oferecer esse curso. Mas não era a ideia do curso exatamente. O que eu queria? Qual era o meu objetivo? Eu queria várias pessoas trabalhando da maneira como eu trabalhava, pensando da maneira como eu pensava assessoria de imprensa. E se eu tivesse várias pessoas em unidade de linguagem,
nós seríamos realmente muito fortes. E aí, o método IF, que é o nosso curso de extensão universitária, né, validado por uma faculdade que é ligada ao MEC, então o nosso diploma ele tem a certificação MEC, né, dado por essa faculdade. Então, o meu método IF, que engloba os 4 E's, eu ensino desde o empreender, como é que você processa, depois a gente vai para o empacotar, depois a gente vai para o integrar, a gente vai para o escalar. Quando as pessoas passam pelo método, o que acontece? Todo mundo começa a pensar a pauta. A Sá já achou ali o nosso... Esse vídeo eu estou muito feia, né, Sabrina? Vocês vão rir de mim, porque, gente, depois vocês vão ver uns vídeos lá, vocês comentam. Pode comentar meu cabelo, pode comentar, não tem problema. Então, voltando aqui, o que eu entendi? Que quando eu tenho várias pessoas trabalhando em unidade em linguagem, nós começamos a ficar realmente fortes. E aí primeiro veio o Eric, foi o primeiro aluno da escola, meu amor, Eric Filade, foi papai agora de pouco. Ele está sempre com a gente, ele sempre participa, ele sempre manda alunos. A irmã dele está fazendo com a gente agora, né? Ele já mandou muita gente para cá, o Carlos fez com a gente vindo de lá. Então, o Eric gostou tanto lá, ele foi meu primeiro aluno em 2021. Depois vieram as outras turmas, veio o Rejane, veio o Michel, veio o Ângelo, e a gente começou a formar o que eu chamo de uma inteligência de mercado. Vários profissionais fazendo um trabalho bem feito, com resultados, com planilha de mensuração, e aí a gente começa a ficar forte. Quando você vai no seu cliente, você já não fala mais, olha, eu sou um jornalista, eu montei uma assessoria de imprensa, e eu agora estou montando escritório aqui, mas eu não tenho experiência. Não, eles falam assim, eu sou assessor de imprensa, estou montando escritório aqui, faço parte de uma rede de assessoria de imprensa, que já deu mais de 24 milhões no ano passado de resultado de mídia, comprovados, com planilhas de mensuração. Prints disso tudo. Então, assim, são dados auditáveis. Então, quando você chega para o teu cliente com essa força, eu deixo de ser uma assessoria de imprensa sozinha no interior para fazer parte de uma rede, da maior rede de assessoria de imprensa do Brasil, meu amor. Então, eu saio da minha caixinha para me tornar algo grande dentro de algo grande, que é a nossa rede AIF. A rede AIF já é maior do que eu. Eu acho que a Sá tem um vídeo aí, nessa... de como as pessoas que estão dentro da rede enxergam a rede. Eu vou pedir para ela colocar para a gente. Até que um dia eu já estava assim cansada, sabe assim, gente, o que eu vou fazer? Veio um vídeo da Paty falando sobre essa assessoria Freedom, de você ser livre. Falei o seguinte, gente, gostei do discurso dessa mulher, vou investir no curso. E assim, eu posso dizer que foi o melhor investimento que eu já fiz na minha carreira. Por quê? Porque durante o curso eu aprendi todo o bastidor de assessoria de imprensa, principalmente essa questão da prospecção, porque assim, acho que não só para mim, como para todos os jornalistas, a gente não sabe como é que é essa coisa da prospecção, né? Então todo aquele passo a passo, a questão da nota, então realmente eu aprendi. Eu já acompanhava a Patrícia, assim, acho que antes de eu entrar na rede, mais ou menos 1 ano, né? Eu sempre via ela falando sobre assessoria de imprensa, mas o que me fez entrar na rede foi uma dificuldade que eu tive muito pontual com o cliente. Foi isso que me fez entrar na rede, para me dar esse suporte, para que eu sentisse mais segurança de falar com ele as questões, de me portar como realmente um especialista em assessoria de imprensa. Existem pontos que são muito específicos, né, que só outro profissional vai entender. Tem várias pessoas na rede, como o Ângelo, Michel, a Elisângela, que contribuem muito, e são pessoas abertas, pessoas que não estão ali para te julgar, mas pessoas que estão abertas para te ajudar, até porque já tem uma bagagem, já trabalham muitos anos. Então, para você que entra na rede, se sente acolhido, e é assim que eu me sinto. E essa troca é muito interessante, muito importante, porque como a gente trabalha em rede, então uma rede deve se ajudar um ao outro, né, para que ela aconteça de fato. E essa troca de informações, essa troca que a gente tem durante o dia, dúvidas de alguém, seja para comemorar um cliente, enfim, né? Porque é aí que a rede acontece. Eu vi que a Regiane está aí também. Meu amor! Obrigada, viu? Obrigada mesmo por estar aqui, Michel. Obrigada por estarem aqui com a gente essa noite. Eu vou pedir para a Sá
colocar aí na tela. Essa parte que vocês vão ver agora, entra primeiro na escola, sabe? Tá bom, deixa aí mesmo, pode deixar. Então, vamos lá. Essa tela que vocês estão vendo agora, gente, é uma tela do método AIF, tá? Então, você vai ver ali, são todas as aulas, ciclo evolutivo, perfil do AIF, a jornada do AIF. Aí você vai passando os tipos de cliente, precificação, a gente tem uma aula inteira de precificação, como ancorar, como descobrir os seus prospects. A gente vai depois para uma aula bônus, né, do Canva. Depois a gente vai para o ciclo 2, que é empacotar. Você vai passando por todo o processo, aula a aula, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, entrega, como fazer mailing. Cada quadradinho que vocês estão vendo aí na tela é uma aula. Então, gente, o que eu fiz? Olha aqui para mim, ó. Eu fiz um caminho que vai levar você do ponto A para o ponto B. O ponto A é onde você está nesse momento, e não importa que momento é esse. Estou desempregada, nunca entrei no jornalismo, nunca fiz assessoria de imprensa, já tenho uma assessoria de imprensa, mas não escalo, tenho uma assessoria de imprensa, mas não me sinto segura, como é o caso do Raifran, que ele falou aí para a gente, que é da rede, para ter essa orientação e entender como funciona. Então, qualquer um desses aspectos é o que a gente chama de ponto A. E aí, dentro do método AIF, eu vou conduzindo vocês até o ponto B. Onde é o ponto B, gente? O ponto B é o mercado de trabalho. Nesse processo de condução, vocês vão passar por casos reais. A gente vai, de fato, pegar um cliente, fazer uma lista de prospect, vai pensar vamos entrar em contato com ele, ele vai responder, você vai fazer esse material para ele. Vocês vão ver que é um processo super dinâmico, prático, não é uma coisa você ficar assistindo só. Você vai passar por tudo isso comigo. Quando a gente chegar no ponto B, você já tem a sua planilha de mensuração pronta, entendeu? E aí, a gente começa a escalar para ir para o mercado de trabalho. Então, esse daqui é o nosso método AIF. Terminou esse método AIF, você vai me entregar a sua planilha de mensuração, recebe o seu diploma e você já tem o seu nome lá no mapa do AIF. Tá bom? Você passa a integrar a nossa rede AIF. Isso acontece há 1 ano que você vai andar junto com a gente. Combinado? O que mais eu dou para você quando você entra para o método AIF? Principalmente se você é um CLT ou se você nunca trabalhou empreendendo, eu preciso que você entenda um pouco mais de gestão do tempo. Então, eu também vou dar um curso para você de gestão do tempo. Você vai fazer esse curso de gestão do tempo nesse período que as inscrições para a escola estão abertas, tá? Em 1 semana as inscrições ficam abertas. Nesse período você vai fazer o curso de gestão do tempo e já tem algumas aulas disponíveis lá dentro da plataforma. Depois eu faço um onboarding com vocês, 1 a 1, vocês vão ter de 20 a 30 minutos, geralmente, né, meia hora comigo, onde eu vou dar orientação, eu vou entender qual é o seu ponto A, e eu vou dar alguma orientação específica para você. Eu faço isso dependendo, né? A gente pode até, assim, os primeiros 10 alunos que entrarem, geralmente na turma, é o que a gente faz esse onboarding 1 a 1, tá? Porque às vezes tem muita gente, eu não consigo, então a gente vai limitar aí aos 10 primeiros que entrarem. Depois a gente tem um onboarding da turma toda também. Combinado? Quanto custa? Qual o investimento para você entrar dentro da escola do AIF e já acessar a rede AIF? Gente, se fosse um curso né, se fosse você fosse pegar todos esses cursos, todo esse conteúdo, a minha hora aula, e a gente fosse colocar tudo isso numa precificação, isso ficaria muito caro. Mas a gente está mantendo o mesmo preço do ano passado. Que preço é esse? 12 parcelas de R$ 204,11 no cartão, tá bom? R$ 200 por mês para você ter acesso à nossa rede AIF. Eu sei, gente, que R$ 200 para muita gente é muito dinheiro, principalmente se você é assalariado, se você é salário mínimo ou se você está desempregado. A questão é muito simples. O que eu preciso que você faça? Se você está desempregado, você precisa entrar. Peça para alguém te ajudar. Nós temos vários casos na rede. A Regiane, inclusive, é um deles. Vanessa Ronquim é outro caso, que pediu ajuda para alguém. Olha, pelo menos os primeiros 3 meses eu preciso que você me ajude.
Outra coisa que você pode fazer, você é um jornalista, vende lá um release para alguém. Olha, eu vou te fazer um release por R$ 300 só para pagar a primeira mensalidade, a segunda e a terceira. Porque o que eu quero, gente? Eu quero que vocês mergulhem tão profundamente nisso que eu quero que rapidamente você tenha o seu primeiro cliente. Se você tiver o primeiro cliente ruim de R$ 1.500, você paga os 204 do curso e ainda sobra dinheiro no seu bolso. Então, eu acredito naquilo que eu estou fazendo, eu acredito naquilo que eu estou falando. Eu preciso que você também acredite e faça isso acontecer, tá bom? Tem gente que fica esperando, vou esperar a próxima turma, vou esperar a próxima turma, vou esperar a próxima turma. Tem gente que entrou em janeiro que já está com cliente faturando. Se você tivesse entrado logo na primeira turma lá de fevereiro, na verdade, você já poderia estar como essas pessoas estão, faturando. Você ainda não está. Por quê? Porque está esperando, está esperando, está esperando. Em algum momento você vai ter que decidir por que você faz isso, né? Então, cai para dentro dessa turma que a gente está abrindo aqui. Combinado? Nós vamos deixar um link de inscrição para você. Se a Sá puder jogar o link aí, porque as inscrições elas já estão abertas. Combinado? Nesse valor. Patrícia, se eu quiser pagar a vista 1.997. Gente, custa menos do que... Se a gente for pensar, esses dias eu fui me inscrever é menos de uma mensalidade de muita faculdade por aí, né, que é 1.800, 2.000 por mês e que não vai trazer esse conhecimento. Eu fui essa semana me inscrever num concurso, eu acho, né? Sabe, que estava falando para a Sabrina, nós temos uma campanha super bonita, para se inscrever a R$ 1.800. Eu falei, nossa, Sabrina, é o preço, quase o preço do nosso curso, essa inscrição, né? E não te dá nada, não vai te dar uma carreira, não vai te dar entendimento, não vai te dar conhecimento, não vai te dar um diploma de extensão universitária, não te dá apoio de rede, não te dá nada e custa quase o preço do meu curso. E tem uma galera enorme lá se inscrevendo, né? Então eu pergunto, o que é que você tem a perder? Nada. No mínimo, você vai ganhar com conhecimento novo, tá bom? Então, não espera mais, não espera a próxima turma, não espera o próximo momento, não espera o momento certo, porque ele não vai vir. O momento certo é o momento que você está agora, para começar algo novo, para transformar sua paixão em jornalismo em um negócio lucrativo, em um negócio sustentável, tá? Nós temos alunos da assessoria de imprensa aqui, nós temos alunos da Rede AIF aqui que nem precisariam estar, e que estão aqui, e que são a prova viva de que isso funciona. Funcionava para mim, funciona para eles, e pode funcionar para você também. É só você sentar e seguir com a gente, fazer aquilo que eu estou pedindo para você fazer, tá? Segue as orientações, segue o manual, indo bem ou indo mal, siga o manual, tá bom? É isso. A Sá vai colocar as inscrições, né, o link das inscrições. Quando começam as turmas? Então, hoje é terça-feira. As inscrições vão até domingo e na segunda a gente começa, então, a fazer os onboardings e já começa a liberar. A gestão do tempo é liberada automaticamente, tá bom? Mas os cursos a gente vai liberando para vocês ao longo da jornada. Combinado? Então, você tem até domingo para fazer a sua inscrição, se você quiser começar com a gente nessa turma. Fechou? Então, é isso. Tem perguntas? Sá? Tem gente com pergunta? Nada? Ficou claro para vocês? Gente, chega a coçar o meu couro cabeludo, porque essa é uma área muito próspera. É uma área que tem muito recurso, que tem muita possibilidade. Sabrina teve na Feira de Beleza na semana passada, porque é a área que ela gosta. E ela trouxe vários contatos, fez muito networking, falou com muitas pessoas. Isso é um mercado lindo, é um mercado incrível. Mergulha nele, tá bom? Mas não mergulha sozinha, não. Vem com a gente. Eu tenho uma boia, ó, para salvar a sua vida aí. Combinado? Beijo, gente. Deus abençoe e proteja a noite de vocês. Que vocês possam, que tudo aquilo que vocês estão fazendo hoje para a vida profissional de vocês não seja só para a carne, mas que possa ser também para o espírito, que possa ser para ajudar outras pessoas, que possa ser para tocar a vida das pessoas através daquilo que você faz, que seja para tocar a vida dos seus através daquilo que você faz. Não importa qual é o seu propósito, que não seja só para a carne, que não seja só para o ego, que não seja só para aparecer. Tem gente que fala assim, para mim só serve se for televisão, porque é ego, porque é vaidade, né? Porque é para a carne. Então, que tudo aquilo que você faça a partir de hoje não seja só para a carne, mas que seja também para o espírito. Quando a gente faz as coisas, né?
E eu não estou falando de religião especificamente, eu estou falando de você acreditar que tem um Deus olhando para a nossa vida e para as coisas que a gente faz, né? Dando força, dando coragem, dando entendimento. É isso que eu acredito. Tá? E se você não acredita, está tudo bem, né? Receba da mesma forma o meu desejo de que a sua vida seja realmente grande, próspera. Próspera não só para você, não só para a vaidade, não só para o dinheiro. Dinheiro é bom, né? Dinheiro funciona, através do dinheiro você vai poder ajudar outras pessoas, mas que mais do que isso, que seja para um propósito maior do que tudo isso. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Boa semana.